Que bom estar aqui. A gente fica muito alegre por aqueles que estão nos visitando hoje. Fica muito alegre de você ter trazido alguém para repartir desse momento tão especial para nós. A equipe fica trabalhando como a gente pode repartir a mensagem de Deus para que possa mudar o nosso coração, transformar a nossa vida, trazer consolo, trazer alegria, acima de tudo, encontrar a realização daquilo que é o mandato. Eu não sei se você sabe, mas Deus, através de Jesus, deu para nós, discípulos de Cristo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta sua mão. Eu sou discípulo. Então, Ele deu uma ordem para nós. Ele diz que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Deveríamos ensinar aquilo que Jesus nos ensinou, fazê-los guardar aquilo que Jesus nos ensinou. Está lá em Mateus 28, quando Ele diz: ide por todas as nações e fazei discípulos. E ensinar, tudo que eu ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo o objetivo nosso aqui é que, de alguma maneira, essa mensagem da cruz de Cristo, da transformação, do perdão dos pecados, da vida nova, de eternidade, possa encontrar lugar no seu coração de uma maneira vívida, de uma maneira que faz sentido na sua caminhada e na sua jornada. Ao mesmo tempo, a próxima série vai falar um pouco sobre isso, Algumas coisas não fazem muito sentido, que é o valor do reino e o valor dos homens. Então você fica ligado aí que depois a gente vai aprender sobre upside down, que é de cabeça para baixo, de perna para o ar, que é alegria de viver, para ser feliz. Quem quer ser feliz aqui? Tem gente que fica desconfiada, você pergunta pegadinha, Depois vai falar que a gente não foi criado para... Quem quer ser feliz? Amém? Então nós vamos aprender isso na próxima série. E nessa série nós estamos muito alegres, porque nós temos meditado naquilo que é a cultura popular, que é aquilo que os escritores, os autores têm levantado como questionamento, alguns deles sem pretensão nenhuma, apenas entretenimento, mas de alguma forma revela um pouco daquilo que as histórias são contadas. Aprendemos um pouco sobre o Todo-Poderoso, quando a gente recebe, ou alguém recebendo o poder de Deus. Aprendemos sobre a cabana, o encontro do perdão, da graça. Tudo isso está disponível tanto no vídeo, no YouTube, no SoundCloud, que é de MP3, pode baixar em seu celular, você pode compartilhar, nos ajuda a divulgar nas redes sociais. E hoje a gente vai aprender sobre Forrest Gump. Quem assistiu Forrest Gump aqui? Deixa eu ver. A maioria, Isso é de 94, esse filme, parece, alguma coisa assim, É muito tempo, hein? Eu era bem criança quando esse filme. Vamos ver o clipe do Forrest. E naquele dia, sem nenhuma razão especial, eu decidi fazer uma pequena corrida. Eu tive vontade de correr. É você? Eu não acredito que seja mesmo você. Bem, por alguma razão o que eu fazia parecia fazer sentido às pessoas. Um tempo depois alguém me disse que isso deu esperança às pessoas. Quando nós aprendemos um pouquinho da história dele, a gente vai perceber o quê? Alguém com problemas mentais, tinha limitações na sua maneira de perceber todas as coisas, e que foi capaz de transformar e impactar todos aqueles que estavam em torno dele. O mais importante da mensagem do Forrest, que isso não é uma história verídica, não é uma história, aquilo de fato não aconteceu, mas é uma maneira, é o contador. Na verdade o filme chama o contador de histórias, as histórias contadas. E ele fala sobre essa história que influenciou, a partir da vida de alguém com limitações, a vida de todos aqueles que tiveram contato com ele. Então é importante a gente aprender um pouquinho dos personagens, E aí o Forrest Gump, que é esse que foi interpretado pelo Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Hanks, é diferente, E aí nós temos a Mr. Gump, que é a mãe do Forrest Gump, que foi especialmente importante na história dele, porque é aquela que, diante das limitações do filho, ela foi capaz de amá-lo e de trabalhar para que, apesar de todas as limitações na vida dele, ele tivesse uma maneira de superar todos aqueles desafios. Então, semana que vem a gente vai falar sobre as mães, a importância da mãe na vida de um filho.
Ou seja, ela foi capaz de encontrar maneiras de instruí-lo, de propor a ele uma vida que ele pudesse, de alguma maneira, vencer daquela forma. Temos a amiga chamada Jenny, que é a primeira amiguinha dele, que começou a conversa lá quando ele foi para a escola, e depois se torna a esposa do Forrest Gump. E é uma mulher que desde a sua infância tinha sido abusada, né, pelo seu pai, sexualmente, violentada, foi espancada, e que cresce com muitos traumas, e a única referência durante toda a vida dela foi o quê? O amor do Forrest por ela. Então nós vamos ver na construção. Depois encontra o Bubba, né? O Bubba é um amigo que ele faz quando ele estava na guerra, e que tinha muitos sonhos. O sonho dele era construir uma companhia de camarão, né? de empresa de camarão. Hoje tem até, fruto do filme, tem uma rede chamada Bubba Gump, lá nos Estados Unidos, que é de vender camarão de tudo quanto é jeito, você pensar, lá tem. E o Tenente Dan. O Tenente Dan é o cara que foi o instrutor dele na guerra, juntamente com o Bubba, que o ensinou, que foi o inspirador. Ele olhou para ele e falou: não, esse cara sabe muito, eu vou seguir as ordens dele. E foram pessoas, todos eles com desafios muito próprios, e que a figura do Forrest foi aquela que foi catalisadora na cura das angústias de alma e na provisão de coisas, até material, no caso do Bubba, para a família dele. Então a história é contada a partir do quê? De um homem com limitações, com a criança que cresce com muitas limitações, com bullying profundo, e que começa a viver a vida respondendo às situações com muita simplicidade. Ele era daquele que, quando falava com ele recebia aquilo como verdade, e ele agia com o espírito manso, com o espírito brando, mesmo quando as pessoas estavam fazendo chacota dele, ele não devolvia, ele sempre suportava aquela dor. E eu quero ler, para a gente começar, lá em 1 Coríntios 1, que diz assim: irmãos, verso 26, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie, de coisa alguma, na presença de Deus. Ou seja, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo: olha, Deus usa coisas que parecem que não são, para envergonhar aquelas que supostamente os homens pensam que são. E a gente vai ver na história desse homem, que foi justamente essa resposta, mesmo que ele não entendia, tinha toda a compreensão, até pelas limitações emocionais que ele tinha, de cognição, de entendimento, de percepção, ele respondia com simplicidade. E ele, por onde passava, mostrava que aquela coisa que era nada, era a resposta da cura para aqueles que se imaginavam com muita coisa. Por isso nós queremos lembrar de uma vez mais, quando Paulo fala: o amor nunca falha. Ou seja, amar vai sempre funcionar, mesmo quando aqueles que virarem as costas, aqueles que te abandonarem, o amor jamais falha. Essa é a palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Fala para quem está do seu lado: o amor nunca falha. Tudo pode cair por terra, a sabedoria dos homens, o entendimento, a expertise, a percepção, o empenho, mas o amor não, o amor jamais falha. Amar é aquilo que Deus fez conosco. Deus nos amou quando ainda éramos os seus inimigos. O que fez com que nós nos voltássemos para Deus? O amor que jamais acaba. Por isso é bom começar essa reflexão de hoje definindo melhor o que significa amor. Porque muitas pessoas imaginam que amor é apenas um sentimento. Por isso que a gente encontra pessoas dizendo que o amor acabou, o amor passou, já não amo mais. Então parece que o que nós definimos como amor, que cantamos nas nossas poesias, nas nossas músicas, não é exatamente aquilo que Deus nos instrui, nos ensina a respeito do amor. Porque Deus é definido pelo seguinte: Deus
é amor. Então, Deus não apenas nos ama, Deus não apenas expressa os seus sentimentos para conosco, Ele é, na sua essência, amor. Então nós estamos aprendendo que quando Deus fala conosco a respeito desse valor absoluto, Ele está falando da essência daquilo que Ele é. Por quê? Porque o amor de Deus não é volúvel, Ele não é inconstante, Ele não é hoje ama muito e amanhã ama menos. Deus ama, e é um artigo definido, Ele ama, Ele declara, né, sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, o que? Deus é amor. Quando eu começo a compreender essas coisas, eu começo a avaliar aquilo que eu digo como amor, na minha vida, aquilo que eu trato da minha vida. Então, é a essência de Deus e é absoluto. Então, tudo que a gente vai meditar sobre o amor que nunca falha, nós estamos não falando dos sentimentos que os amores, ou que os homens cantam como amor. O amor então não gera sentimento? Claro que gera sentimento, gera romance, gera prazer, gera atração, muitas coisas. Mas o amor na sua essência é algo que não muda. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o quê? O amor nunca acaba. Em algumas versões, não falha. O amor é eterno. Então ele está dizendo que Deus, quando está na minha vida, Ele determina uma essência que é diferente daquilo que a gente define como sentimento e como as nossas emoções. Por isso que quando eu sou norteado por Deus, muda todas as demais coisas. Então, para a gente meditar sobre isso, essa é a definição que começa na nossa vida. Esse amor é uma arma poderosa, porque é justamente isso que nos atraiu a Deus. Vimos a semana passada que Deus, ao invés de... E a pergunta que ficava é: como que Deus permite coisas más acontecer com coisas boas, com gente boa? Então a gente pode imaginar, então, isso é uma reflexão filosófica profunda e antiga. Se Deus é poderoso e é amor, por que Ele permite coisas ruins acontecer com gente boa? Ou Ele não é tão poderoso, ou Ele não é tão bom. Mas não é nada disso. Porque Deus, para acabar com o mal, tem que acabar com o malvado. E ao invés de destruir o malvado, Deus decide redimir o malvado. Que isso inclui quem? Eu e você. Então nós não fomos consumidos pela ira de Deus, nós não fomos destruídos, porque Deus, pelo seu eterno amor, não mudou. Ele nos ama e crê que esse amor vai nos atrair à sua presença e vai nos transformar por constrangimento. É isso que a palavra de Deus diz. O amor de Deus nos constrange. Nos constrange o quê? Eu não posso continuar vivendo a vida miserável que eu vivia, porque agora eu conheço a essência de Deus e a minha vida tem que ser transformada. Eu não posso viver naquela bagunça, naquela confusão de alma, de sentimentos, de emoções. Eu não posso ficar pulando de cama em cama. Eu não posso viver uma vida de adultério, de prostituição, de roubo, de inveja, de ciúme, de vaidades, porque isso não é a essência que em mim está. Pronto, se eu tenho a essência de Deus na minha vida, a minha vida precisa ser transformada. E quem ama, né, é revelação de Deus. Lá em 1 João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. A expressão desse amor foi quando Jesus se torna gente e habita entre nós para nos redimir. Ou seja, essa força do amor em que fomos atraídos à sua presença, porque ninguém pode resistir ao amor de Deus. Você está aqui hoje porque de alguma maneira você entendeu o amor de Deus, ou está em busca de revelação para viver e desfrutar desse amor. Deus não vai te amar mais porque você canta bonitinho, nem a te amar menos porque você fez coisa errada. Deus é amor. E aí Ele espera que essa presença de essência na sua vida transforme o seu viver. É isso que Ele diz para nós, diz assim em 1 João: nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação, para trocar, né, para ficar substituído. Nós fomos substituídos naquela pena de morte por Cristo Jesus. Em João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus tanto amou o mundo, que foi capaz de dar o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus me ama porque Ele é amor.
é parte do seu ser. Ele é poderoso porque ele é imutável. Ou seja, há uma referência absoluta. E nós vamos perceber que todos aqueles que se relacionavam com Forrest encontravam nele o que? Um porto seguro. Porque por mais que eles faziam de tudo para que o Forrest desistisse deles, tanto dos amigos como da mulher amada, ele não desistia. Ele era lá. Então, no final, as pessoas olhavam e falavam assim: só tem um lugar para me correr, que é para o amor, para aquele que me ama genuinamente e verdadeiramente, apesar das minhas mancadas e das minhas mazelas. Deus nos atraiu quando ainda nem pensávamos naquilo que Ele era. E aí, diz assim: nisto conhecemos o que é amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar agora a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem tiver recursos materiais, vendo seu irmão necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor? E vamos ver tudo isso na história do Forrest, né? Um amor que não acaba. Eu estava falando da mãe, há uma cena interessante, né? Quando ela é a referência absoluta, o amor, a arma mais poderosa, e lá diz: não, filhinhos, não amemos apenas de palavra. E aonde ele aprendeu a amar? Na própria mãe, a referência de amor, que não descartou, não desistiu do filho. Ela foi uma mulher que o amou profundamente, e que tudo que ela tinha, ela repartiu com ele, da sua essência. O amor é contagiante. Quando a gente ama, as pessoas passam a amar. Foi isso que aconteceu conosco. Nós nem pensávamos em amar a Deus, mas Deus nos amou de tal maneira que nós não resistimos e passamos a amá-lo. Por quê? Porque apesar de nós, Deus nos amou. E aí, desde criança, ela ensinava, né? E uma frase que fica célebre no filme, que é que a vida é como uma caixa de chocolate, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar. De alguma maneira, há sabedoria nisso, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vamos encontrar no dia de amanhã. Então, se hoje o meu coração estiver guardado no amor absoluto, eu não vou ter medo do amanhã. Quantas pessoas estão sendo pressionadas, esmagadas na sua alma, porque tem medo do que está por vir? Como vai ser? E se não der certo? Se não funcionar? E os meus sonhos? E os meus projetos? Não acontecem como eu queria, no tempo que eu queria? E Deus diz: calma, eu sei o que é melhor para você, e ama. Não tenha medo do meu amor. Se entregue, se renda. Você está pronto para entregar a sua vida para Jesus hoje? De fato, não é de palavrinha, ficar falando, não. João fala isso: não é mesmo só de palavra, irmão. Para com essa coisa de ficar fazendo discurso do amor. Encarne esse amor, vivencie esse amor. E há uma cena importante, porque a Jenny, com todas as mazelas que ela viveu na sua infância, produziu uma mulher totalmente instável emocionalmente. Ela acabava sendo atraída pelo mesmo tipo de homem que era o pai dela. Homens que a violentavam, que a espancavam, e o Forrest estava sempre lá para tentar defendê-la. E ele era sempre um lugar seguro que saía em defesa dela. E ela, todos os namorados que ela arrumava, espancava ela violentamente, né? Fisicamente. E o Forrest ia lá e muitas vezes ele saía em defesa dela. Até que um dia ela fala para ele: olha, você não sabe o que é amor. Porque ela parecia ser uma mulher vivida, uma mulher experimentada. Quantas vezes nós vamos encontrando as pessoas na vida com muitas experiências e começam a dizer: eu sei o que é a vida, eu sei o que é amor. Mas sabe, na perspectiva do homem, daquilo que as revistas semanais te ensinam, daquilo que é os 10 passos para enlouquecer o seu homem, bobagem disso. Eu tenho que entender o que Deus fala a respeito de amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor não se ufana, não deseja o mal. O amor não arde em ciúmes, né? O amor é paciente, o amor é bondoso. As características. É um diálogo lá interessante, que a gente podia colocar esse diálogo da Jenny com o Forrest, que eu acho que nos ajuda a entender justamente isso. Não pode continuar fazendo isso, Forrest. Você não pode tentar me salvar o tempo todo. Eles queriam agarrar você. Muita gente tenta me agarrar. E você não pode ficar fazendo isso sempre. Não posso evitar. Eu te amo. Forrest, você não sabe o que é o amor.
que ele diz para ela? Você não pode fazer isso comigo todo o tempo, dizia ela. Ela estava dizendo, eu estou vivendo a minha vida e você está me atrapalhando, mesmo que ele vinha em defesa, né, física dela. E ele fala para ela o quê? Eu não posso evitar, eu te amo. O que ele está dizendo? O meu amor me impulsiona para cuidar de você. O meu amor não desiste de você, apesar de você não levar em consideração o meu amor por você. Deus fez isso conosco. Deus diz, eu não desisto de você. Eu não vou te abandonar. E parece aquilo que era recorrente, porque era uma coisa atrás da outra. E a gente olha para isso, até parece Deus ensinando, né? Oséias era um profeta, e Deus fala, vai lá e tira a mulher da prostituição. E ele casa com aquela prostituta. E aí ele se casa com ela, de repente ela vai embora de novo e volta para o prostíbulo. E Deus fala, busca ela de novo. Ele ia lá e buscava ela de novo, e assim uma vez mais. E aí Deus falou assim, Oséias, eu estou te usando para mostrar como é que é meu povo comigo. Eu vou lá, tiro ela, a igreja, daquela bagunça, eu tiro você desse lugar, e você me abandona, volta para a bagunça, volta para a prostituição, volta para o roubo, volta para as drogas, para a bebedeira. Aí eu vou lá e falo assim, vem cá, volta de novo, eu te atraio com o meu amor. E um pouquinho passa, você volta de novo. Deus está dizendo o quê? Eu não desisto de você. Esse é o amor absoluto de Deus. Eu não sei onde é que você anda na sua vida, eu sei que Deus está exatamente no mesmo lugar te esperando você voltar para casa. Deus está lá e Ele não vai mudar. A palavra que Ele empenhou, Ele vai cumprir, porque muitas vezes nosso coração está cheio de ansiedade. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí a gente começa a perceber que é esse amor, né, que através da paciência, que faz parte da característica do amor, vence a ansiedade, vence o medo. Descansa no amor de Deus, não interessa o que você está vivendo, quais são as suas dores, espere em Deus, porque o amor de Deus jamais falhará. E Deus diz, eu bem sei as coisas que tenho a respeito de vós. Quando a gente olha para o amor que é bondoso, ele vence o que? A frieza e a indiferença. Nós éramos muitas vezes indiferentes a Deus, e Deus nos atraiu com seu amor. Éramos religiosos, muitos de nós nem levavam Deus em consideração, nem sabia, nunca nem pensou, talvez tinha Bíblia na sua casa, você nunca tinha lido. Eu lembro de um pequeno grupo, a gente estava estudando a Bíblia já há algum tempo naquele pequeno grupo, uma senhora, ela tinha 84 anos nessa época, e ela muito religiosa, desde menina criada na igreja, e um dia ela parou o estudo e falou assim, pastor, eu frequentei a igreja a minha vida inteira, desde menina, eu nunca fui ensinada a ler a Bíblia desse jeito. Eu não sabia que essa carta de amor estava lá na minha casa, eu nunca soube dessas coisas na minha vida. E Deus está dizendo para mim e para você, olha, há uma carta de amor, não vimos isso semana passada na cabana, Deus enviou uma carta de amor. Uma carta para que nós possamos desfrutar desse amor que jamais acaba. Lembramos então que no amor que é manso, vence a ira e vence o rancor. A palavra branda desvia o furor. Aquele que ama responde com mansidão, porque muitas vezes a gente tem inflamado as relações, porque nós respondemos de maneira grosseira, e Deus está dizendo, aprenda a amar, a alegria que vence a injustiça, se alegre. Uma vez mais digo, alegrai-vos no Senhor. Não, mas como? Isso é sadomasoquismo, eu ficar lá sofrendo? Não, se alegre, porque Deus vai vir a seu socorro. Não tente, ter vingança nas suas próprias mãos. E aí quando a gente pensa nesse amor, esse amor que é rocha, esse amor que não se abala, então ele é resiliente, ou seja, ele suporta as adversidades, as dificuldades, ele fica naquele lugar até que ele vença, porque ele vai vencer, porque a Bíblia diz que o amor jamais falha. Às vezes você está pensando em desistir, deixa eu dizer para você, o amor jamais falha. Jamais falha, porque é uma arma poderosa. Quando a gente olha para a história do Forrest, esse amor, essa pessoa de simplicidade que Deus usa para enlouquecer, ou para desafiar a sabedoria humana, ele fala muito de lealdade.
na sua simplicidade de mente, ele era leal, ele cria. O amor não suspeita o mal. Já parou para pensar nisso? Em vez de a gente ficar lá suspeitando o mal, alguém diz, encontrei fulano, e ele andou falando umas coisas suas. Acabou a amizade ali com aquela outra pessoa, que você nem sabe o que ela falou. Por quê? Porque a gente suspeita o mal. Mas o amor não suspeita o mal. O amor é simples. E muitas vezes a gente é profundamente abalado por isso, né? Quando há uma promessa, uma palavra empenhada, vai até o fim. O Buba, que foi desde lá, eles foram recrutados junto para a guerra do Vietnã, e ele vinha do Alabama, de uma família pesqueira, queria montar um negócio de camarões, e é a coisa mais engraçada, porque ele só falava de camarão o tempo inteiro com ele, e o Forrest era interessante, porque ele ficava prestando atenção e aquilo assimilando, ele não retrucava, ele não fazia nada, e eles fizeram um combinado, que eles iam montar uma empresa pesqueira, depois que acabasse a guerra. Mas o Buba morre na guerra, e só que aquela palavra que o Forrest empenhou, ele cumpre até o fim, mesmo com a ausência do amigo, ele cumpriu aquilo que havia prometido. Os antigos tinham muito disso. Os antigos às vezes tinham alianças de amigos, que aí eles faziam esse voto com os pais falavam assim, pode deixar que eu vou cuidar do seu filho. Essa coisa de ser padrinho, antigamente era assim, o padrinho era isso mesmo, na ausência do pai, o cara ia lá e assumia, inclusive dividia as fortunas com os afilhados, com aquelas coisas, era uma palavra empenhadas com um amigo, que valia para a descendência. Então ele dizia, pode deixar que eu vou cuidar da sua família se você faltar. E muitas vezes você ia lá e falava assim, de onde veio esses bens? Meu padrinho, porque ele tinha uma palavra com meu pai. Palavra empenhada, e que nos dias de hoje tem ficado fora de moda. Os maridos e as esposas fazem promessa no altar diante de Deus, e aquilo vale um mês. E olha lá, tem gente fazendo bagunça na lua de mel. Não há mais o que? Fidelidade, lealdade, palavra empenhada. Por quê? Porque o amor que nós estamos dizendo que amamos, não é o amor que é a essência de Deus que aprendemos. Quem quer viver esse amor na sua vida? Para isso eu preciso do quê? De um contato. Quando a gente vê que esse amor cura, o tenente, que era o cara que estava à frente do batalhão, ele perde as pernas, né? Ele foi atingido por uma bomba, e o Forrest volta para ir buscar os amigos, porque falou assim, cadê o Buba, cadê o Buba, cadê o Buba? Porque ele lembrava só de que, corre Forrest, corre, e ele correu e não foi atingido pelo bombardeio. Aí a hora que ele olha para o lado, viu que estava sozinho, falou, meu amigo, ele volta para onde estava a guerra, e foi buscando, mas ele, pelo caminho de encontrar um amigo, ele foi encontrando outros, ele pegava, levava, até que ele achou o Buba e leva para o lugar. E um desses foi o tenente. E o tenente não queria ir embora, ele queria morrer no campo de batalha, porque ele achava que a honra não era abandonar os soldados, e havia naquilo ali uma consciência de fato de liderança. Mas o fato é que aquele homem perde as pernas, e depois cria-se uma revolta profunda, uma revolta com tudo, com o Forrest que o salvou. Ele era profundamente magoado, porque o Forrest o tirou da guerra, e depois, no final, a gente vai ver a pacificação, porque o amor de Deus jamais falha. E tem uma cena do tenente aí, não tem? Um filme. Forrest. Eu nunca agradeci por ter salvo minha vida. Ele nunca disse isso, mas acho que ele fez as pazes com Deus. Quando ele finalmente, depois de muito, ele criticava, e ele foi parar aí, porque ele dizia para o Forrest, você é um retardado, você está querendo ser capitão de navio. E ele o desafiou, falou, se você for capitão de navio, um dia eu vou ser seu ajudante, vou ser seu imediato lá no barco. E o Forrest virou capitão do navio. O que ele fez? Foi lá para ser.
E esse homem que não desistia dele, foi encontrando um amigo que pela caminhada curou a sua alma. O amor cura. Talvez você tenha vacilado em amar, e por isso a cura não chegou na sua casa, na vida do seu esposo, da sua esposa, na vida dos seus filhos. Ame incondicionalmente, não negocie, independente daquilo que acontecer, ame, porque o amor vai trazer cura nas pessoas que estão em torno de você. E aquele homem estava lá com seus traumas de guerra. Quantas pessoas chegam perto de nós e estão com seus traumas, com as suas angústias, como a Jenny, violentada. Há uma cena que a gente não colocou aqui, ela chega depois de mais uma noite de loucura, muita droga, foi passando o tempo, as drogas foram mudando as coisas, achei que ela chega lá, sobe no parapeito do prédio, e por um instante ela ia se jogar, aí ela volta, onde ela retorna, e ela vai voltar para onde? Acaba ela se reencontrando com o Forrest, porque apesar de ser o debilitado, era aquele que a amava apesar de qualquer coisa. Ele nunca fez uma pergunta difícil para ela. Ela chegava, ficava com ele um tempo, como amiga, ia embora, e ele esperava. Ele continuava amando, e ele esperava, e ela voltava. Deus está dizendo que o amor cura, cura e cura. Quando Forrest amava, e aí amor, esse amor que é doador, e que talvez na nossa vida, uma das coisas que trabalham contra é justamente o nosso medo. O medo de ser passado para trás, o medo de ser feito feito chacota sobre nós. Não tenha medo. Não tenha medo do que as pessoas possam dizer para você, né? E aí quando ele não se preocupava com as coisas da vida, porque ele não tinha medo, ele prosperou, depois de sair da guerra, ele virou um empresário de sucesso, porque aí a empresa dele fica única, porque estava no meio do mar, quando um furacão passa lá na Louisiana, lá no Alabama, lá e acaba com tudo. Veio provisão na vida dele, apesar de ter todo o problema de retardo mental, ele foi sendo colocado em lugares que não fazia sentido, mas na sua simplicidade de coração, ele respondia às coisas com integridade, com lealdade, com honra, com fidelidade. E ele não estava em busca das grandes coisas, mas nas coisas mais simples, e as coisas grandes vieram encontrá-lo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as bênçãos de Deus virão e te alcançarão. Muitos de nós estamos correndo atrás das bênçãos, ao invés de irmos atrás de Deus. Muitos de nós estamos fugindo para ver aquilo que possa trazer alegria e satisfação no meu coração, e a palavra de Deus diz: busca a mim, encontra o meu coração, não se deixe, não se ocupe com as coisas desse mundo. E aí, esse mundo tem gerado em pessoas que não amam, porque são egoístas, são amantes de si mesmo. É uma deformação, né? Eu coloco a minha vida sempre em primeiro lugar. E a gente viu quando o Forrest entende, ele não entende, quando ele reage à vida, ele foi generoso. Amor é generoso, reparte. Quando ele ficou rico, o que ele fez? Ele foi ajudar a família do Buba. Quando ele ficou rico, o que ele fez? Ele aprendeu que ele tinha de buscar Deus. Ele estava lá no coral, porque o tenente falou para ele: você tem que, às vezes Deus está com raiva, você vai lá adorar Deus. E ele foi lá para a igreja, e aí quando ele ficou rico, o que ele fez? Foi generoso com a obra de Deus. Ele foi lá, investiu dinheiro na igreja, na construção das coisas. Ele foi generoso com o próprio tenente, que deixou com ele todo aquele empreendimento, e depois o tenente da mesma forma responde de forma maravilhosa. Não deixe que os tesouros desse mundo ofusquem o amor de Deus na sua vida. Não permita que os cuidados dessa vida ofusquem a essência de Deus na sua história. Que você possa ser um homem ou uma mulher generosos naquilo que tem. Resultado de tudo isso: ele se casa com a Jenny, porque a Jenny vai um dia para lá por dó dele. Ela volta, fica com ele. Aí ela não quer ficar lá, porque ela quer experimentar ainda mais coisas. E ela se deita com ele, vai embora, dá uma noite de amor lá para ele. Ele não entende, ela foi embora mais uma vez. Anos depois,
ele, mais uma da sua jornada, ela o busca, revela que estava numa doença terminal, e ele reencontra não apenas a Jenny, mas fruto daquela relação, o filho, que ele nem sabia que existia, o pequeno Forrest. Há coisas que a gente não pensa, há coisas que não foram planejadas, mas que aconteceram, e a vida pode ser restaurada hoje na sua história. Final da história, a Jenny morre nos braços de Forrest, porque o único lugar seguro que ela encontrou na vida dela inteira foi no lugar onde o amor era inabalável. O amor daquele homem, apesar de todas as suas limitações, foi inabalável. Não tenha medo do amor. Não tenha medo do amor de Deus e dos planos de Deus para a sua vida. Quando no finalzinho tem uma última cena, fala sobre o tenente voltando, né? E naquela última cena ele é a foto, não, é um filme, né? Mas é o Tenente Dan. Tenente Dan. Olá, Forrest. Está de pernas novas. Pernas novas. É, estou de pernas novas. Sob medida. Liga de titânio. É o que usam no ônibus espacial. Pernas mágicas. E esta é minha noiva, Susan. Tenente Dan. Oi, Forrest. Tenente Dan, esta é minha Jenny. Oi. É um prazer finalmente conhecê-lo. Aquele homem chega no final, com a celebração, e o olhar final do tenente para ele é para dizer: muito obrigado, gratidão, porque apesar, ele fez de tudo para o Forrest desistir dele, ele zombou dele, ele fez chacota, mas o amor de Forrest e a lealdade dele transformou e curou a vida de todos que tiveram contato com ele. Muita gente não quer o Deus que você serve, porque muitas vezes não vê em você o amor de Deus que você serve. Porque às vezes nós temos apresentado nosso preconceito, nossa arrogância, nossa presunção, imaginamos que somos melhor que as pessoas. Deixa aqui o olhar de Deus. E a canção que está no nosso CD, a gente fala muito sobre isso. Olhar com os olhos de Deus, com paixão. Ou seja, Deus quer curar o nosso coração. Talvez você tenha vivido abuso na sua história. Talvez tenha traumas de acidentes, de marcas, de catástrofe que possam ter acontecido na sua vida. O amor de Deus é um lugar seguro. Não há lugar mais seguro para a sua vida. Não é o amor dos homens, é o amor de Deus. É o amor que jamais